Amigos do YouTube, nós estamos mais uma vez gravando um trecho de um curso que eu estou realizando com um pessoal incrível aqui. Eu vou gravar apenas uma parte para que vocês possam assistir. Eu agradeço toda a audiência desse vídeo que vocês irão assistir. E por direito e até respeito às pessoas que estão aqui presentes, eu não irei, como no outro vídeo, filmar. Só que hoje, no caso, é um trecho de um curso, não necessariamente de uma palestra. Vocês concordam, pessoal? Sim, concordamos. Então, tá a prova que estamos aqui presentes e tal. Voltando à sua colocação, eu gosto sempre de frisar um exemplo de Emmanuel, do Herodes. Isso tem a ver com o que nós falamos agora há pouco. Quando Cristo ele nasceu, o Herodes mandou cortar todas as cabeças das criancinhas, não é verdade? Não é? Então, o que significa o Herodes? Herodes significa os nossos condicionamentos. Herodes significa justamente aquela parte que boicota a nova homeostase, ou seja, aquela homeostase nociva de que cada vez que nós queremos mudar uma rota das nossas vidas, lutar com o desafio emocional, lutar com o desafio profissional, um desafio até familiar, que nós queremos mudar ou reconfigurar até, nós encontramos dificuldades, não temos a força necessária para nos autossuperarmos e empreendemos algo, isso não dura 1, 2, 3, 4 dias ou um mês, nós paramos. Quizá às vezes um dia, uma noite. Esse é o Herodes. O Herodes ele vai tentar, simbolicamente falando, né, porque a Bíblia é simbólica nesse ponto, interromper o nascimento de quem? De Emmanuel. Emmanuel significa o quê? Deus em nós. Em outras palavras, Emmanuel significa a nossa consciência superior. Emmanuel significa o nosso superconsciente da psicologia transpessoal. Nosso superconsciente da psicologia transpessoal. Eu quero fundamentar essa questão para vocês, de psicologia transpessoal, inclusive para quem está nos assistindo, que a psicologia transpessoal é uma frente de Jung, é uma frente de Roberto Assalioli. Roberto Assalioli foi um psiquiatra italiano extraordinário que deu prosseguimento a uma visão do Jung, ao trabalho do Jung. É assim como os outros grandes idealizadores de novas correntes de pensamentos psicológicos, como um excepcional ser chamado Viktor Frankl, criador da logoterapia, por tudo que ele passou. A psicologia transpessoal, bem organizada pelo Abraham Maslow, e Abraham Maslow, como sempre nós falamos, está presente nos currículos dos cursos de administração geral, está presente nos currículos dos cursos de psicologia. A psicologia transpessoal aborda essa porção da nossa consciência conhecida como superconsciente. Então, isso não é aquele jargão esotérico comum, né, que se coloca eu superior. Eu superior existe sim, é a própria pessoa, é a condição interna da própria pessoa, é o superconsciente dela, que o tempo inteiro quer passar a mensagem para nós através da onde, pessoal? Do inconsciente. Do inconsciente. Só que o inconsciente está com tanta trava, né, que ele passa para nós essas informações simbólicas através dos nossos sonhos, para depois chegar no nosso consciente. O contato que se fala com essa superconsciência que de fato existe, só um louco acha que não, só um ignorante acha que não, o superconsciente não existir. Se o superconsciente não existisse, nós não veríamos os feitos espontâneos na vida das pessoas, de pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, que modificam totalmente a sociedade. E vocês aqui, neste curso, que nós estamos fazendo junto, no caso, têm totais condições de fazer essas transformações na sociedade, na vida de vocês. Porque vocês falam essa língua, a língua que eu digo, não desse crer, mas desse saber da existência dessa porção superior das suas próprias consciências superconscientes. Então, o Herodes, ele quis boicotar, o Herodes que eu digo, a manifestação do superconsciente, ou seja, o Herodes representa condicionamentos nossos, padrões comportamentais,
aquilo que nós falamos, o karma é tudo que você não quer ser, de acordo com a John Fortune, da Sociedade da Luz Interior, que fique registrado aí. O Charles Fielding, que também faz parte dessa grande organização, que a sede está na Inglaterra. John Fortune era uma grande psicóloga, uma pessoa extraordinária, e ela coloca assim: o karma é tudo o que você não quer ser. O destino é o que você quer ser. Então o karma impede que você realize esse destino. O karma, em outras palavras, é esteroides. É um complexo de informações que nós trazemos em nosso DNA. É o Satã. Olha que vai para a web. É coisa importante. Satã nós não vemos como um ser. Isso é absurdo. Está justamente dentro do nosso DNA. É um programa no nosso DNA que nos trava na nossa evolução. Mas que programa seria esse? Seria que nem a inércia. Para nós andarmos, nós temos o centro da Terra, que é o peso, que é a força com que a Terra atrai toda a matéria para o seu centro. Para nós nos deslocarmos, nós temos o quê? A inércia. Então nós temos que dar um impulso, ter um movimento, e isso aqui ocasiona um atrito. Ao ocasionar esse atrito, nós andamos. Isso é o testador. Ou seja, essa dificuldade que está dentro da gente é para testar até que ponto podemos chegar. É para justamente nós treinarmos. É a mesma coisa que o indivíduo vai treinar lutas marciais, vai fazer uma academia. Nos primeiros dias ele vai ter muita dificuldade, alguns vão abandonar, porque justamente existe essa questão interna do Herodes, ou desse Satã, entre aspas. Só para esclarecer, para repetir o que nós já falamos e que se fique gravado. No próprio Apocalipse, no Novo Testamento, criptografado, 666, o número da besta. 666, 6 com mais 6 dá 12. 12 com mais 6 dá 18. 8 com mais 1 dá 9. 9 é o número da iniciação. 9 é o número da humanidade. 9 é o número da vida. Então o ser humano contém em si as suas próprias dificuldades. Aquilo lá é um mero simbolismo. Então nós lidamos com essa dificuldade. Então o Herodes queria cortar a cabeça de todas as criancinhas. Ou seja, para encontrar o Cristo, que representa Emmanuel ao mesmo tempo, que representa essa consciência superior, que todo santo dia a gente quer que ela se manifeste em nossas vidas. E temos dificuldades, podemos ter dificuldades, que essa força superior, que essa consciência superior possa se manifestar em nossas vidas. Esta dúvida é oriunda dessas crenças limitantes que trazemos. Se pegarmos a análise transacional, pai, adulto, criança, até os 7 anos de idade, em análise transacional, vocês estão nos vendo, nós que estamos aqui, pai, adulto, criança, análise transacional, o que é colocado pelo Eric Berne? Que até os 7 anos de idade, a criança estabelece um script. E a partir daquele script de vida, esse script é oriundo da sua base genética, esse script é oriundo do seu meio em que vive, do seu ambiente familiar, do seu grupo social. Esse script vai sendo absorvido pelo seu subconsciente. Não é? Ou seja, pelo seu corpo etérico, seu corpo astral, não importa, é o que podemos colocar assim. A partir do momento que ela fecha os 7 anos, ela traçou o script. Se nós pararmos para pensar, tem muita gente hoje, de 30, de 40, de 20 anos, que está reproduzindo um script que foi criado do 0 aos 7 anos. O que é o script? É o roteiro da vida da pessoa. Muita gente está atrelado àquele script. E se nós fizermos, se a pessoa fizer uma autoanálise, uma análise importante, ela vai identificar justamente aquelas crenças que travam a vida dela e justamente aquelas possibilidades importantes que a farão crescer. E ela vai identificar que a origem daquelas crenças, ou das atuais crenças, que estão potencializadas hoje, que até absorvemos hoje, crenças negativas, crenças desafiadoras, tiveram origem aonde? Em nosso script. Análise transacional. Então falei de psicologia transpessoal e falei de análise transacional. Do 0 a 7 nós criamos o nosso script e dali para frente nós vivemos baseado no nosso script. As pessoas que nascem numa condição boa, eu não estou falando boa quanto a ambiente inóspitos, porque há pessoas que nascem em ambiente inóspitos e superam, mas o percentual estatístico é pouco. As pessoas que fazem diferença, não obstante estudarem ou não esse tipo de matéria que nós estamos estudando hoje,
são aquelas que receberam estímulos positivos nessa fase 0 a 7. Por incrível que pareça. Mas como a pessoa recebeu estímulo positivo nessa fase do 0 ao 7, se a vida dela foi um inferno, se ela foi criada num ambiente difícil, e se ela tem esse script muito difícil para ela superar. É que graças a outras pessoas que surgiram nela, na vida delas, e que graças até o livre-arbítrio, porque tem algo sagrado que não está condicionado a nada, o livre-arbítrio das pessoas optarem não acreditarem mais nesse script, a se cansarem de acreditar nesse script, se cansarem a ver essas benditas repetições, fizeram com que elas conseguissem forças para mudar esse script. Quando nós mudamos esse script, nós anulamos esse Herodes. Quando nós mudamos esse script, nós anulamos aquilo que a Jill Fortune falava. Karma é tudo aquilo que nós não queremos ser, e destino é o que nós devemos ser. William James, pai da psicologia americana, século XIX, falou, e eu gosto sempre de escrever isso no meu Face, e gosto sempre de falar isso nas palestras ou nos cursos. Vocês sabem que dentre tantas coisas importantes, William James falou, ele falou o seguinte: o meu maior ato de livre-arbítrio foi acreditar no livre-arbítrio. Pragmatismo. O meu maior ato de livre-arbítrio foi acreditar no livre-arbítrio. A maioria das pessoas dizem acreditar no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a pessoa escolher um destino, escolher um novo caminho e crescer. Se a pessoa decide a trilhar um novo caminho e não cresce, não é porque ela seja culpada, que ela tenha defeitos, isso é uma reatividade que não tem lógica. É porque a homeostase, esse Herodes, essa trava não a permite. Então ela ainda não assumiu acreditar nem seu livre-arbítrio. William James afirmou: meu maior ato de livre-arbítrio, olha só, foi acreditar no livre-arbítrio. Se nós assumirmos objetivos nossos, se nós acreditarmos, de fato, falar que nem o Jung falou, quando perguntaram para ele se ele acreditava na vida após a morte, ou se ele tinha a crença em Deus, ele falou: não acredito. Eu sei, é bem diferente. Então acreditar tem que ser substituído por eu sei. Então eu não acredito no livre-arbítrio. Eu sei do livre-arbítrio. E aí, se eu sei do livre-arbítrio, eu reconfiguro toda uma situação, porque eu estou acreditando, eu estou sabendo aquilo onde eu vou chegar. Estou sabendo que eu vou enfrentar a minha homeostase, o meu Herodes interno, as travas que me prendem, numa abordagem transpessoal, toda aquela carga de elementais do nosso corpo, que está no nosso corpo astral, toda aquela carga de formas, pensamentos, quando nós geramos uma força tamanha, que começamos a mudar tudo aquilo lá. A repetição dos padrões comportamentais das pessoas é em função desta programação, que temos dificuldade de quebrar. E vocês já notaram? O fato de uma pessoa, como eu falei, ser bem-sucedida numa área, não significa que ela seja bem-sucedida em outra. Nós podemos não ser bem-sucedidos numa determinada área, que aquela pessoa é, e sermos bem-sucedidos em outra área. Isso é diversidade, um complementa o outro. Então, em hipótese alguma, nós temos o direito, as pessoas têm o direito de avaliar apenas a vida de uma pessoa sem saber a fundo, porque nunca sabe o Herodes dessa pessoa, nunca sabe a carga dessa pessoa, nunca sabe o histórico dessa pessoa. Livre-arbítrio significa isso, o que o William James falou. Meu maior ato de livre-arbítrio foi acreditar no livre-arbítrio. A partir do momento que eu sei do livre-arbítrio, eu vou atuar, mais uma vez, nos meus neurotransmissores, mesmo com medicação, hein, pessoal?
nos meus neurotransmissores. Eu vou atuar em todas as partículas subatômicas do meu corpo físico, em minha bioenergia, que muitos conhecem como prana, que muitos conhecem como kundalini ou como maná, que veio e fez, trouxe comida aos famintos. Aquilo está tudo codificado na Bíblia, no caso. Essa energia vital que o Richard Wilhelm, que foi um grande autor que escreveu sobre o I Ching, e se baseava no Jung, ele escreveu no livro O Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro, o Richard Wilhelm, que tinha muita fundamentação junguiana, ele fala da circulação de energia que existe, uma prática taoísta, da circulação de energia, ou do prana, ou da energia vital. Ou em Kabbalah, que nós conhecemos que o exercício do pilar do meio, que nós vamos circulando energia, enfim. Essa energia vital, ela flui quando há convicção. Essa energia vital, ela flui e modifica as crenças e limpa os elementais negativos, as nossas emoções travadas, que nos fazem culpar, andar e não sair do lugar, e culpa para lá e culpa para cá. Essas emoções é que acabam atraindo mais aquelas, não por culpa nossa, porque estamos às vezes passando por dificuldades e não podemos apontar o dedo para ninguém. São justamente essas emoções que acabam nos colocando em situações com pessoas que ainda acentuam essas colocações no caso. Ao lidarmos com esta bioenergia, através de um ato de vontade, que me lembra até um livro do Roberto Assarioli, Ato de Vontade, Dr. Roberto Assarioli, psiquiatra italiano, faz com que a pessoa comece a reconfigurar toda uma série de condições. Mas isso tem que ser um ato consciente, em que ela tem que se unir com tantas outras pessoas, redundância minha, que fortaleçam ela com esta ideia. É uma sinergia para ela poder realmente efetuar essa transformação. Em outras palavras, isso chama-se resiliência, que eu adoro falar. Resiliência é um termo que veio da metalurgia, resistência dos metais. Então, quando o metal ele era deformado e voltava à forma original, ele é pressionado e depois volta à sua forma. Então nós temos que ser resilientes. Em primeiro lugar, nos anteciparmos à corrente dos acontecimentos, estarmos preparados para isso. Isso é importantíssimo. Através do estudo, percebermos o que vem por aí, estarmos preparados. E é importante percebermos o que vem por aí quando nós estamos bem, não quando estamos mal. Quando nós estamos mal, é claro que nós identificamos o que vem por aí. Quando as pessoas estão bem, elas acabam esquecendo do que vem por aí. Então, isso é a resiliência. É se antecipar a corrente dos acontecimentos. Agora, a pessoa só pode ser resiliente a partir do momento que ela começa a quebrar a homeostase dela. Que ela começa a saber do seu livre-arbítrio. Ora, este Satã, entre aspas, uma figura alegórica, que parece que leva a culpa de tudo, justamente, imagina, pegava o bode no passado, coitado do bode, levava o bode para expiação, jogava o bode no deserto para expiação. Quanto bode mataram? Olha a humanidade. Pegava o bode ia levar a culpa daquele povo. Não estou contra o povo nenhum, não é isso. Estou falando de outros costumes compostos, mas esse do bode me incomodou. Não é? Porque, coitado, imagina o bode no deserto. Sacerdotes jogavam a culpa de todo o povo em cima do bode e jogavam o bode da expiação. Daí que veio o termo, coitado do bode sofrendo no deserto, para limpar, vamos dizer assim, os pecados do povo. É uma ignorância, mostra como o ser humano, apesar de toda uma tecnologia oriunda extraterrestre que ele recebeu, informações importantes. Até no meu blog outro dia eu falei gestão de empresas. A parte espiritualista hoje está vinculada com a parte dos princípios de administração geral. Então, se nós olharmos essa imagem do bode sendo sacrificado pelos pecados, sempre pega alguém para ser sacrificado. A humanidade é jurássica e tem gente que até hoje acredita nisso. Mas tem uma parte da Bíblia muito importante, né? O pulo, né?
Ou seja, não usavam o sangue do bode no Pêssar, na travessia, no Êxodo, não é? Vamos colocar isso para a nossa vida do dia a dia. E marcavam, quando os anjos, vamos dizer assim, do Senhor, entre aspas, aqui não é curso de religião, iam atacar os primogênitos dos egípcios. Para não atacarem os hebreus, pintavam as portas, não é? Dos filhos dos hebreus com sangue de cordeiro. Quer dizer, sacrificavam o cordeiro também. Era bode de um lado, cordeiro do outro. Ok? Então, era o sangue do cordeiro. Aí o anjo vingador via, tinha o sangue do cordeiro, ele pulava. Certo? Então, ele não matava as crianças da tradição não, os hebreus. Aí veio o ponto mais importante que eu acho que tanto da Torá, que é sagrada, como do Novo Testamento. O Cristo. Antigamente não era o cordeiro que era sacrificado e o sangue do cordeiro era colocado nas portas? Então, aí veio o Cordeiro de Deus. Olha a simbologia. O Cordeiro de Deus. Olha a simbologia. O Cristo não precisa de sangue. Entenderam como ele é o próprio antigo, a Torá evolutiva, progressista? Veio o Cordeiro de Deus. Antes era o Cordeiro que era sacrificado. E veio o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que limpa os pecados do mundo. O que significa isso? Algo extremamente superior. Uma inteligência extremamente superior que veio para o nosso planeta, entre aspas, para dar um impulso para sair daquela causa e efeito. Se nós formos fazer uma ponte com relação à nossa vida, a vida das pessoas, a maioria das vidas das pessoas é uma linha de causa e efeito. É crença, ação e reação, ação e reação, ação e reação. E as próprias pessoas se tornam cordeiros, são imoladas todo santo dia. Não é verdade, pessoal? Nós não somos imolados pelas nossas, como é que eu poderia dizer, culpas. Nós não somos imolados o tempo inteiro pelos nossos pontos frágeis. Não somos. Nós não somos imolados o tempo inteiro por sugestões negativas que apontam contra nós ou por avaliações errôneas em relação a nós. Não somos imolados o tempo inteiro, O tempo inteiro é uma reatividade. Não é? O tempo inteiro, então, nós somos